Toma posse dessa palavra. Hoje nós vamos fazer um culto bem breve, mas hoje é motivo de gratidão, porque no ano de 2024 nós fizemos campanhas, né? Antigamente era o culto, a terça, chamados para vencer. E Deus nos deu direcionamento e colocamos a terça no propósito, onde nós, toda terça, as pessoas de casa, visitantes, vinham, colocavam seus pedidos, escreviam e colocavam ali na ata, e nós passamos meses orando, e tivemos vários testemunhos. Irmãos, teve pessoas que realizaram sonhos pessoais, pessoas que adquiriram bens, pessoas que compraram carro, pessoas que a sua parentela, os seus filhos, Deus abriu portas de emprego numa faixa etária que é difícil você, quando entra na casa do isenta, tá? Não é uma crítica, mas é muito difícil você conseguir um emprego tão rápido quanto um jovem universitário que acabou de se formar nos seus 20 e poucos anos. Falei alguma mentira aqui? E Deus abriu portas, curas, pessoas foram curadas, tantas coisas acontecendo. Obrigado, querido. Nos cultos da terça do propósito, quantas bênçãos, pessoas que são de outros ministérios, irmão, e vinham aqui às terças, foram alcançados pela palavra de Deus. Nunca é o pastor que alcança, nunca é o pregador que alcança, quem alcança é Jesus Cristo. Então nós precisamos dar graças a Deus. E hoje, independente do número de pessoas aqui reunidas, independente da temperatura lá fora, de como passamos o dia, nós precisamos agradecer a Deus por isso. Precisamos ou não precisamos? Então, sentado mesmo, antes da gente trazer a palavra, pedir para o Gustavo fazer essa oração. Gustavo também, assim como o Manel, assim como o pastor Jorge, né? Assim como o Robson já esteve pregando aqui, foi uma terça, foi no sábado. Quantas pessoas já passaram pregando aqui a palavra do Senhor? Nós vamos orar nessa hora. Quando Ele estiver orando, você vai falar assim: Senhor, eu só quero te agradecer. Quantas bênçãos você recebeu? E às vezes a gente só contabiliza a bênção, aquilo que a gente vê. Mas, irmãos, os milagres invisíveis de Deus também são bênçãos. E precisam ser contabilizados. Livramentos, portas fechadas, portas abertas. Tudo tem que ser contabilizado. Para que você possa chegar no culto de terça-feira, terça do propósito. Senhor, muito obrigado. Ainda que o sonho, o meu desejo pessoal não foi realizado, eu tenho a certeza que o Senhor sempre esteve e sempre estará olhando para a minha vida com olhos de bondade. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos nos últimos dias, Senhor, do ano de 2024. Mas nós cremos que o Senhor é o Deus, Senhor, desses dias. Mas queremos, Senhor, neste momento te agradecer por tudo aquilo, Senhor, que nós vivemos ao longo do ano de 2024, Senhor, porque a terça-feira, Senhor, do propósito, Senhor, chamados para vencer, Senhor, foi bênção na nossa vida, Senhor. Porque durante essas terças-feiras nós podemos, Senhor, ouvir a Tua palavra, Senhor, ser ministrado de acordo com aquilo que o Senhor quer, Senhor, conhecer a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Quantas coisas boas, Senhor, aconteceu neste lugar, Senhor, nesta terça-feira, Senhor, porque isso não nasceu na vontade do homem, Senhor, mas veio do Teu coração para as nossas vidas, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, por tudo, Senhor, e queremos neste momento te agradecer, Senhor, porque se ainda falta alguma coisa na nossa razão humana, Senhor, o nosso espírito te agradece, Senhor, te louva, Senhor, porque o Senhor nos conduziu, nos trouxe, nos livrou, Senhor, e aqui estamos, Senhor, para poder te agradecer por tudo aquilo que o
Senhor fez e continuará fazendo, Senhor, nas terças, nos domingos, Senhor, nos propósitos de oração, Senhor, em todos os momentos que a tua igreja se reunir, Senhor. Pai, eu te peço em especial, dá ânimo ao teu povo, Senhor. Pai, desperta aqueles que ainda não entenderam o teu propósito e a tua vontade, Senhor. Porque o Senhor é o Deus da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, do domingo, Senhor. Porque todas as coisas estão diante de ti, Senhor. O Senhor pode manifestar todas as coisas quando o Senhor quer, meu Pai. Senhor, nós somos gratos, meu Pai, porque estamos debaixo da tua direção e da tua vontade. Amém. Continua a abençoar, continua a falar, Senhor, através desse altar, desse púlpito, Senhor, que a tua palavra possa continuar sendo pregada, meu Pai. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos lá, queridos. Sentado no livro com muita reverência. Abre a tua Bíblia no livro de Jó. Jó capítulo 42. Jó capítulo 42. Jó capítulo 42. Quem encontrou, diga amém. Amém. Estão rápido de Bíblia, mas ainda estão folheando a Bíblia, meu Deus. Jó 42. Todos encontraram, irmãos? Hoje nós falaremos sobre a bênção de ouvir a voz certa. Eu vou repetir, porque hoje é uma noite muito especial para o Ministério Nova Jerusalém Taquara, onde quando você chega no final de um ano e você vai fazer o encerramento de um culto, teve o ano inteiro, muita luta, muita resistência, muita oração, muito amor, muito clamor. É o tempo da gente dar graças a Deus por isso. Vamos lá, Jó capítulo 42, verso 5. Estou usando a versão Almeida corrigida fiel, você pode acompanhar conosco e dependência da sua versão. Verso 5. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Pula para o verso 17. Verso 17. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Vou repetir o verso 17. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Senhor, foi a tua palavra foi lida nessa noite. Nos dê a clareza de entendimento. Abençoa, Senhor, os nossos ouvidos, porque nós precisamos identificar as vozes que estamos ouvindo. E por intermédio de ouvir a tua voz, é que nós andaremos e permaneceremos debaixo da tua presença, em nome de Jesus. Amém? Queridos, daqui a pouco eu vou passar para os irmãos os avisos, mas eu gostaria de salientar hoje, escrever algumas coisas aqui no celular, bem breve para os irmãos, porque a NVI, o verso 5, ela vai dizer assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, em algum momento da sua trajetória, já ouviu sobre Jó. Amém ou não amém? Amém. Mas quem foi Jó? Jó foi um super-homem? Não. Jó foi um político? Não. Jó foi um homem a ser idolatrado? Não. E às vezes, as pessoas, o que ocorre no nosso dia a dia? Jó, ele foi um homem de tanta importância na palavra de Deus, que independente de credo, às vezes nós ouvimos assim: ah, me dá a paciência de Jó. Eu já ouvi católico falar isso, eu já ouvi ateu falar isso, eu já ouvi espírita falar isso, crente falar isso. Mas para que Jó pudesse ter tido a paciência, já teve que passar um perrengue. Teve ou não teve, irmão? Só que eu quero lembrar quem foi Jó. Jó foi um homem, um cidadão, aonde o diabo está lá em Jó capítulo 1.
O diabo ele foi ter a conversa com Deus. E Deus apresenta Jó. E algumas características de Jó me chamaram a atenção. Algumas das características. Acompanha comigo aí o verso Jó capítulo 1. Vamos lá rapidamente. Coisa simples, é bem rápida. Algumas características, vamos lá. Todos acharam no capítulo 1? Vamos lá. A partir do verso 2. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, 10 na sua totalidade. O seu gado era farto. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Eram também muitíssimos seus servos, de maneira que esse homem era maior do que todos os do Oriente. Guarda isso. Jó não era uma pessoa qualquer. Jó ele tinha filhos, abastado de filhos. Jó ele tinha posses, tantas posses que ele era o maior. A Bíblia não vai dizer que Jó era um dos maiores, era maior do Oriente. Quem está comigo, diga amém. Só que ele, Jó, além de ter isso tudo, além de ter uma riqueza, Jó ele tinha um compromisso com a verdade. Porque se você continuar lendo no capítulo 4, os filhos eles faziam banquetes, e eles chamavam os seus irmãos, e depois, quando acabavam os banquetes, Jó os santificava. Nossa! Porque eles sabiam ele sabia que talvez em algum momento os filhos poderiam se perder nas amizades, nas escolhas, poderiam se perder nos pensamentos. Então o que Jó fazia depois das festas? Olha, eu como pai, paternidade, a minha obrigação como pai é dar direção para os filhos. Então, ainda que eles não estejam olhando, eu como pai, eu vou dobrar os meus joelhos, eu vou santificar, buscar a santificação para a vida, para a mente, para as escolhas dos meus filhos. E você vai continuar no verso 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Pula para o verso 8. E disse o Senhor a Satanás, olha, e disse o Senhor, esse Senhor é com S maiúsculo, então aponta para o Deus Todo-Poderoso. E disse o Senhor a Satanás, você viu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Características, ninguém há na terra semelhante a Jó. Jó é íntegro, é reto, é temente a Deus e se desvia do mal. Vocês atentaram para essas qualidades? Essas qualidades é um homem que entende que Deus ele precisa ser prioridade na sua vida. Amém ou não amém? Eu vou melhorar a pergunta. Se fosse nos dias de hoje, essas características apontam para um verdadeiro adorador. Amém ou não amém? Eu vou melhorar ainda mais a pergunta. Se é para os dias atuais, essa característica é para um crente justo e fiel. Amém ou não amém? Mas esse crente justo e fiel, esse verdadeiro adorador, ele passou por dores, perdeu filhos. A sua mulher foi uma voz que chegou para tirá-lo da presença. Aqueles que achavam ser seus amigos, que ele tinha como amigos, não lhe serviram, não lhe orientaram, não lhe cobriram espiritualmente, muito menos naturalmente, como se espera de uma família. Só que o que mais me chama a atenção são duas situações: aquele homem justo e fiel, aquele adorador, aquele homem que não tinha ninguém igual a ele na face da terra, que ele foi apresentado ao diabo por Deus. Isso não o isentou de passar por circunstâncias adversas da vida. Hoje, dia 17 de dezembro, eu quero que você faça em alguns segundos, faz aí uma retrospectiva do seu ano de 2024.
Deus não nos isenta das dores e nem dos dias difíceis. Alguém aqui ficou isento do dia mau? Mas algo me chamou a atenção. Porque o próprio livro de Jó, no capítulo 8, ele fala sobre isso. Não importa como começa, irmão. A questão é como termina. Então eu quero falar para você, não importa como nós começamos o ano de 2024, talvez cheio de expectativa, com várias promessas, várias situações assim, vários planejamentos. Eu planejei fazer acontecer, porque esse ano vai ser diferente. Chegou aquela pessoa que faz várias promessas para emagrecer. Você tem aquela peça, você veste, por exemplo, 44. Tu comprou uma calça no profético 40. Tu fez isso em janeiro, irmão. Tu já está no 46 em dezembro. E por que você não se desfez da calça número 40? Já sabe que não está dando. O máximo é você voltar para o 44, que o ano já está acabando. E aí você fica com aquele. Só que aí estou dando uma situação, um exemplo bem simples, porque situações como essa geram a chamada frustração. E tem muita gente se frustrando com Deus, achando que Deus ele vai trabalhar ao nosso favor, como se Deus fosse nosso empregado. Meu amado, nós é que fomos chamados para trabalhar para Ele. Deus, Ele trabalha para aqueles que nele esperam, mas Deus trabalha de acordo com a vontade dEle, não de acordo com a nossa vontade. Você acha que era a vontade de Jó passar por isso tudo? A fidelidade de Jó, talvez ele era aquele dizimista que dava nem 10%, ele dava 50%. Talvez ele era aquele cara que, eu entreguei o dízimo, mas além do dízimo, ele levava aquela oferta gorda, além da oferta gorda, ele abençoava vários irmãos. Talvez Jó era aquele homem que era o primeiro a chegar na igreja e o último a sair, porque a preocupação era, como é que vai todo mundo para casa, está todo mundo bem? Tu vê um cara que tinha uma vida focada no servir, entendendo que a bênção da igreja está no servir, porque é melhor dar do que. Então nós precisamos entender que talvez Jó fosse assim, porque eu estou falando de um homem que quem o apresentou ao inimigo das nossas almas, qual é o propósito do diabo? Matar. E aí entenda, Deus que já sabe qual é o propósito do diabo, ele apresenta Jó ao diabo e fala assim: esse aqui é um exemplo de adorador, mas Deus permite que Jó passe por tudo isso. Sabe, irmão, dia 17 de dezembro talvez ainda virão mais dias difíceis, mas eu continuar a palavra de Deus. Ouça a voz do Senhor todos os dias, principalmente nos dias difíceis. Uma vez o pastor Hélio Peixoto, ele falou algo que eu guardei. Ele vai dizer assim, que geralmente as dores da nossa caminhada, eles aproximam de Deus. É ou não é? Vocês concordam com isso? Às vezes a gente só vai buscar Deus no tempo ruim. Mas Jó não era assim. Jó buscava Deus no tempo bom, mas também buscou a Deus no tempo ruim. Jó, ele foi um homem que ele não condicionou a sua postura cristã, a sua conduta, a sua identidade. E naquela época, Jó ainda não tinha o Espírito Santo habitando nele. Então eu quero chamar a atenção que, se nós fizermos um comparativo para os dias atuais, nós temos uma vantagem muito grande que Jó e os homens do Velho Testamento, antes que Jesus for assim para os céus e que ele vai liberar, que ele vai deixar o Espírito Santo, não tiveram. Está todo mundo entendendo? Diga amém. Só que Jó, irmãos, ele chega num momento da vida dele aonde ele faz um relato, mas um relato baseado no resultado da sua experiência, que não foi nada agradável.
Imagina você perder seus filhos, perder toda a sua riqueza que Deus permitiu que você tivesse, amigos, vizinhos, esposa não colabora, você começa a ter chagas no corpo, que você pega um caco de telha para poder se limpar. Olha que ponto chegou Jó. Mas Jó no capítulo 5 ele fala: antes eu te conhecia, que eu ouvi falar. Isso é que eu quero trabalhar nessa noite. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 10, ele vai dizer que todas as vozes têm um significado. Todas. Sabe? Existem vozes que vão te levar, te impulsionar para o reino de Deus. Mas existem vozes que vão te jogar mais para baixo. Um exemplo: o que saiu da boca da esposa de Jó? Estou junto contigo, meu marido, eu vou te apoiar, não desiste, não, segue em frente, vamos ganhar, que Deus não perdeu o controle de nada. O que saiu da boca da esposa? A palavra que saiu da boca da esposa de Jó: amaldiçoa. Entenda, a mulher de Jó, ele estava dando duas sentenças, liberando duas sentenças para a vida e para o propósito de Jó. Primeiro, amaldiçoa o teu Deus. Segundo, morre. Sabe o que ela estava dizendo? Ei, tu chegou num ponto da tua vida que não tem mais jeito. Não tem nada mais para fazer. A melhor coisa que você tem para fazer hoje é morrer. Talvez 2024 tenha sido um ano que você tenha se empenhado, mas você não conseguiu sair daquela situação. É igual aquela pessoa que nada e morre na praia. Talvez você está achando que 2024 leva você para a tua família, para o âmbito espiritual, para o âmbito financeiro, talvez matrimonial, talvez familiar, tenha chegado nesse momento em que você nadou, se esforçou, participou de campanha, mergulhou, mas nada mudou. Mas eu tenho uma palavra de Deus para mim e para a tua vida nessa noite. Jó vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Só que o que me chama mais a atenção é o último versículo do capítulo, que Jó morreu o quê? Farto. Jó morreu feliz. Jó morreu em paz. Jó morreu realizadão, conforme o pastor Paulo Duarte. Jó morreu satisfeito. Irmãos, entenda, Jó era mundano? Era ou não era? Era ou não era, irmão? Isso, não era. Ninguém vai mandar não. Jó não era. Só que Jó entendeu que ele estava ouvindo muitas vozes. Quais vozes você tem ouvido? Quais as vozes que te direcionou? Talvez o ano todo de 2024. Eu quero falar algo para você. A voz de Deus, ele nunca vai trazer vergonha para a tua vida. Aleluia. A voz de Deus, ele pode quebrar um sonho, matar os teus sonhos, mas é para que você viva os sonhos de Deus. A voz de Deus não gera intriga. A voz de Deus não gera rebelião. A voz de Deus não separa. A voz de Deus não divide. Glória a Deus. Qual é a voz que nós temos ouvido? Às vezes nós achamos que o fato de nós pregarmos, o fato de nós servirmos, o fato de trabalharmos na igreja, o fato de botar a blusinha, eu sou do time de Jesus, carregar a Bíblia debaixo do braço, é dizer que estamos ouvindo a voz de Deus. Mas eu vou falar para você, não é. Ouvir a voz de Deus significa se submeter e se sujeitar a Ele, às vontades dEle, aos sonhos dEle e calar a nossa voz. Glória a Deus. Jó entendeu que ele estava falando demais, que ele estava pensando demais, que ele estava reclamando do seu interior demais. E ele disse: olha, eu estava te servindo, mas tantas vozes eu estava ouvindo, mas agora eu estou te ouvindo de verdade. Agora eu estou
estou te vendo como eu nunca te vi antes. Mas vou falar para você, irmãos, quando nós pararmos aprender a contar os nossos dias, nós iremos ouvir a Deus como a voz dele realmente é. Às vezes Deus não está nos mantos, mas girado no manto. Me perdoe, mas eu vou falar, irmão. Tem muito mistério que é entregado da alma e não é de Deus. Tem muita revelação, profecia que tem sido entregue do coração da pessoa, não do Pai. Uma coisa eu aprendi, eu tive. Segunda-feira para mim foi uma tarde muito edificante, uma manhã muito edificante. Passei o dia grande parte do dia com o meu pastor. E ele só falou para mim assim, algumas coisas que ele estava falando, ele estava contando sobre experiências que ele teve. E hoje, a Nova Jerusalém Sampaio, assim como outras igrejas, são bênção para vários filhos de Deus. Mas porque, em algum momento, o pastor Manuel, ele teve que se posicionar e ouvir a voz de Deus. E às vezes, irmãos, a voz de Deus não está no barulho. Lembra de Elias? Elias foi para a caverna. E aí veio aquele barulho. Pô, mas Deus não estava no barulhão. Pô, mas Deus não estava no. Mas quando veio um sussurro bem simples. Opa, Elias, o que você está fazendo? Eu preciso que você me entenda. Todas as vozes têm um significado. Está claro para todo mundo isso? Amém. 1 Coríntios 14, 10, apóstolo Paulo vai falar todas as vozes. Mas a palavra de Deus, ela vai dizer que as minhas ovelhas ouvem e conhecem. Qual é a voz que nós estamos conhecendo? A voz da razão, a voz da emoção, a voz da mulher de Ló, a voz de profetas, ou a voz do sumo sacerdote, rei, príncipe, cordeiro, leão, Jesus Cristo, Filho de Deus. Quando Jó, para que Jó pudesse ter esse relato declarado na Bíblia, que é o livro mais lindo do mundo, mais lido do mundo, Jó precisou reconhecer que ele precisou passar pela fornalha, pela dor, para poder reconhecer. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora é diferente. E talvez nós, no ano de 2024, sejamos como Jó, porque a gente começou o ano com uma expectativa, com algo, só que Deus nos trouxe até aqui hoje para a gente poder, poxa, tudo aquilo que eu vivi em 2024 foi bom, mas o que eu vou viver ainda nesse ano é algo que não se compara com aquilo que eu já vivi, porque antes eu te conhecia, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, isso é muito sério. Paulo cresceu ouvindo os princípios, ele conhecia a lei. Conhecia ou não conhecia? Conhecia a lei. Paulo estudou na escola de Gamaliel. Paulo, ele sabia, ele fazia, achando que aquilo que ele estava fazendo era o certo. Eu falei domingo passado, comentei com o casal do gabinete, vou repetir. É inútil aos nossos olhos, a humanidade, fazer as coisas sem saber o motivo. Nós precisamos saber, entender o porquê estamos fazendo. E aí nós achamos que Deus, ele tem a obrigatoriedade de revelar os seus segredos a nós.
não é uma obediência cega que Deus quer, é uma obediência verdadeira. Eu obedeço porque creio. Eu obedeço porque eu entendo que a vontade de Deus é melhor que a minha. Eu obedeço porque com Deus o meu futuro já está garantido. Tem alguém comigo? Diga amém. Amém. Então, guarda isso, irmão, em nome de Jesus. Para a minha vida, para a tua vida, para a nossa casa. Quando Jó fala, não é que ele estava dizendo que eu era um mundano e agora me converti, não. É porque Jó vai entender assim como Paulo entendeu. Tem certas situações que Deus permite para que os nossos olhos sejam abertos. Aleluia. Às vezes nós só estamos vendo o que está ao nosso redor, porque a nossa visão é limitada. Mas Deus quer que nós, como filhos dele, tenhamos uma visão mais aguçada que a da águia. Você sabia que a águia tem a visão 80 vezes maior do que a do homem? A águia, ela está lá em cima, então, está voando. Ela consegue ver a presa dela e ela vai num monte só. Pegou. Eu estava vendo um dia aí, no mês passado, eu não sei se foi águia, foi águia, que voou na África, pegou um filhote de, que não é porquinho não, é tipo um porquinho, mas é aquele mais robusto, filhote, voou, pegou, ele relutou, mas ela foi e continuou. O que eu entendo com isso? Porque a águia no âmbito natural, com a visão amplificada, ela sabe o timing correto de agir. E em Jesus, com a visão de Jesus, nós saberemos a hora certa de falar, o momento de recuar, o momento de avançar. Paulo teve as escamas nos seus olhos, e quando foram tirados, ele viu o mundo de uma outra forma. Jó passou por todo o terreno, mas quando ele começou a orar pelos seus amigos em viagem, tudo mudou na vida dele, ao ponto que ele disse: antes que eu te conhecer, eu ouvi falar, mas agora que eu parei, que eu vou falar agora no Espírito, irmão, de coração, receba. Agora que eu parei e calei as outras vozes, os meus olhos te veem. Quem está comigo, diga amém. Amém. Então cale as vozes erradas que estão vindo ao seu encontro. Aquilo que Deus tem que fazer, ele já fez e vai continuar fazendo. Mas o papel de calar as outras vozes é nossa. Às vezes, irmãos, para que você possa chegar no final dos seus dias e ouvir assim: ó, fulano morreu, farto de dias, fulano morreu desanimado, fulano morreu porque ele se desviou, fulano morreu velho, mas farto de realizado em Deus. Aquilo que Deus prometeu para ele, Deus cumpriu. Para que isso aconteça na nossa vida, precisamos aprender a valorizar a voz de Deus e calar as outras vozes. O extraordinário de Deus ainda nesse ano, não a nossa vida, meu amado, eu fecho a Bíblia, não depende de governo, não depende de comissão, não depende de salário, depende da voz que nós estamos ouvindo. A Bíblia vai dizer: ei, tem dois caminhos. O que a Bíblia está falando? Sempre haverá opções, mas você tem que decidir hoje o que você vai seguir. Aleluia. Não é qual é a voz que é relevante para você. Não é quem chega junto para te dar dinheiro, não é quem te abraça. A voz que é relevante para a igreja é quem nos sustenta. E quem sustenta a igreja é Deus, irmãos. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. 2025 está chegando aí, mas Deus permitiu para a gente um vislumbre do que vai acontecer em 2025 quando a gente parar, calar as outras vozes e
decidir mergulhar, se submeter à voz de Deus. E vai chegar um momento que talvez no seu secreto você vai dizer a verdade. Antes eu te conhecia, Deus, eu ouvi falar, agora os meus olhos te veem. Tudo que eu vivi até agora é pouco comparado com o que eu estou vivendo nessas 2 semanas e meia que faltam da terra do ano. Tem gente que vai ser feliz mais em 2 semanas e meia do que nos meses passados todos. Sabe por quê? Porque quando eu calo as outras vozes, eu ouço a voz de Deus. E a voz de Deus acalenta o nosso coração. A voz do Pai, da direção dos filhos. A voz do pastor, Cristo Jesus, nosso Senhor, guia a igreja em águas profundas. O pior que seja o cenário, olha isso. Olha isso, irmão. O cenário, lá o cenário não estava bom. De um lado, o mar. Do outro lado, os egípcios. E aí Deus fala assim: Moisés, por que você está clamando a mim? Você lembra da voz que você ouviu? Fui eu que te falei. O que eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer. O que eu prometi, está prometido. Não vai ser revogado. Fala para o povo marchar. Mas e agora? Só manda fazer, porque o resto quem faz sou eu. É essa palavra que eu pego na minha vida e quero liberar sobre a tua vida. Nesses 2 semanas e meia que faltam, nem sei, 2 semanas e meia que faltam, né? Menos de 2 semanas e meia. Hoje é dia 17. Vamos trabalhar com 2 semanas, essas 2 semanas que faltam. Uma sugestão de amigo, de pastor. Vamos calar as outras vozes. Sabe qual foi o problema do povo com Davi e Absalão? Sabe qual foi o problema do governante? Do conselho? Que o conselho estava ouvindo Absalão e não estava ouvindo o levantado por Deus que foi Davi. Qual foi o final de Davi? Davi estava errado, porque não corrigiu a família, mas qual foi o final? E qual foi o final de Salomão? De Absalão, obrigado por sua coisa ainda. Voltou. A voz que a gente ouve determina aonde nós iremos chegar. Eu não quero só viver daquilo que eu ouvi falar, mas eu quero viver daquilo que eu estou vendo. Eu estou vendo e eu vou ver, eu vou desfrutar disso em nome. Tem alguém comigo que vai desfrutar disso em nome de Jesus? Então coloca a mão no teu coração, na tua vida nessa noite. Senhor, colocamos aqui o teu povo, os teus filhos. Pai, o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor. Eu sou grato por isso. Milagres ocorreram, portas se abriram, pessoas foram libertas, saradas. O Senhor trouxe a promessa e cumpriu. O Senhor teve salvação às terças. O Senhor fez coisas ricas e extraordinárias. Mas nós queremos calar as outras vozes. As vozes que dizem que acabou. As vozes que dizem e agora. As vozes que dizem não, faz o que eu estou falando. As vozes de Absalão. As vozes de Jezabel. Nós queremos calar essas vozes, porque tem muito mais para desfrutar através da vida da igreja, através de Jesus, através da família da igreja, e nós somos a igreja. Senhor, nós queremos abrir os nossos olhos. Tudo mudou na vida de Jó, e o início pode ser modesto, pode ser simples, pode ser um sonho natural pequeno, mas o final será extraordinário, Deus. Senhor, nos dá força para calar essas vozes que não nos sustentam. Nos dá força para calar as vozes que não nos alimentam. Nos dá força porque os amigos de Jó não estavam sustentando a vida dele. Os amigos não estavam alimentando o ministério de Jó. Senhor, nos ajuda a calar essas vozes, para que nós possamos dizer: hoje
os meus olhos espirituais estão sendo abertos. Amém, Jesus. Hoje eu vejo Deus em tudo. Em tudo. E ninguém vai parar a vida daquele que se move pela voz de Deus. Abençoa a tua igreja. Colocamos diante de ti, Senhor, os nossos propósitos. O ano ainda não acabou, Deus. Ainda temos aí 13 dias, 12 dias. Eu venho te suplicar que, nesse tempo, esse curto espaço de tempo no âmbito natural, o Senhor possa se revelar a cada um aqui, aqueles que estão presentes no online, aqueles que verão posteriormente, que nós sejamos acessados pelo Teu Espírito e que os nossos olhos sejam abertos, assim como o Senhor abriu os olhos de Jó, como o Senhor abriu os olhos de Paulo, como o Senhor abriu os olhos de Geazi. Abra os nossos olhos para que possamos ver aquilo que o Senhor está fazendo, porque é grande, Deus! Clamamos a Ti pela Tua ajuda nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, Deus não te trouxe aqui à toa. Pega essa palavra, porque em nome de Jesus encala as outras vozes. Pastor, eu não tenho força. Pastor, eu aprendi isso com o pastor Manuel. Não, nem foi eu que aprendi, foi a minha mãe. Ele, o pastor Manuel, minha mãe passou para mim. E eu estou tentando passar para os nossos filhos, para a igreja. Não se preocupe com não. Não se preocupe com uma porta fechada. O não de Deus é bênção, a porta de Deus é bênção. Porque Ele trabalha no não, Ele trabalha no sim, com a porta aberta Ele trabalha, com a porta fechada Ele também trabalha. Deus está trabalhando, irmão. Deus está trabalhando. Você tem uma noite abençoada. O Senhor abençoe a nossa semana. Pastor, eu tenho receio. Guarda isso, irmãos. É muito espiritual isso. Pastor, eu tenho receio de calar as outras vozes, de dizer não para outras vozes e ferir. Não. Às vezes, nós ainda não vivemos as bênçãos de Deus na sua plenitude, é porque a gente não está sabendo falar não. É porque a gente não está sabendo se posicionar. E Deus falou isso comigo. Quando a gente se posiciona para viver o extraordinário, nós vamos viver na sua plenitude, no seu todo. E isso vai acontecer na vida da igreja. O ano ainda não acabou. Sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida da tua parentela, sobre a tua mesa, sobre as tuas finanças, sobre a tua dispensa, sobre a tua saúde. Nós viveremos no sobrenatural de Deus na sua plenitude. Porque estamos calando as vozes estranhas. Estamos nos movendo só ouvindo, só por intermédio da voz do Senhor. Amém? Você tem uma noite abençoada, que a mão de Deus te leve. Obrigado por você esteve conosco e conectado. E ó, a nossa programação, amanhã você vai ter aquele momento de você fazer você e Deus o seu jejum. Quinta-feira, imersão. Amanhã tem live de oração. Olha aí, irmão. Você quer aprender a calar as outras vozes? Por que você não tem entrado na live de oração? Porque eu não tenho tempo. Tem tempo para ver um futebol, um anúncio na internet. Não tem tempo para entrar no Instagram da igreja. De 10 até 10h30 é um tempo de oração. Amanhã, de 10 até 10h30. Quando a gente se posiciona para calar outras vozes, o inimigo vem mostrando para a gente que a gente não tem tempo para nada. Mas quando a gente se empenha, irmão, até quando você estiver no banheiro, você vai estar lá fora. Isso aí. Tem dia, eu conheço pessoas que não são da casa, que trabalham com Uber, que a acompanha dirigindo à noite. Por quê? Eu estou calando outras vozes. Eu preciso ser cheio. Amanhã, Instagram, live de oração, Instagram da igreja, Nova Jerusalém da Quadra, de 10 da noite até 10h30, live de oração. Quinta-feira, imersão com a irmã Patrícia. Imersão com a irmã Patrícia. Ela vai estar trazendo uma palavra na penúltima
imersão do ano de 2024. Quinta-feira, sábado, sexta-feira, sábado é ensaio, sexta-feira os irmãos virão aqui para poder ornamentar a igreja, ornamentar, nem sei se é assim que fala, preparar a igreja, é sexta-feira, sábado vai ter ensaio, domingo de manhã, irmãos, 9h30 da manhã. Domingo de manhã, 9h30, é o nosso culto de Natal. O que nós temos nesse culto? Um café da manhã 0800. Café da manhã de Natal. Depois do café da manhã de Natal vai ter a Santa Ceia. A palavra de Natal, a Santa Ceia. E nós estaremos encerrando. É um culto especial de Natal. Domingo, culto especial de Natal. E na terça, não tem culto, que é dia 24. Você que quer virar o ano com a gente, você procura a secretária da igreja, a diaconisa Sandra ou a Daniele. Não conseguiu contato com as duas, a pastora pode falar com ela, porque nós estamos fazendo um levantamento. Se tiver um número mínimo, nós faremos. Senão Deus vai dar uma outra direção. Domingo a igreja estava lotada, graças ao nome do Senhor. Mas eu quero incentivar você a vir não por causa do número, mas para que você possa entender. Você precisa virar o ano na igreja, onde Deus tem abençoado a tua vida. A igreja, a instituição, que tem sido um momento para fortalecer a tua fé e a tua família. Nós precisamos compreender isso, para que tudo vá bem na nossa vida. Amém? Da vez apostólica, cada mão ser bom aí. Agradecer aos irmãos que têm ofertado, que têm dizimado. Se você está aí online e quiser abençoar o ministério, eu vou falar, anota aí, pega uma caneta, anota. 10 193 915 0002 03. É a chave Pix da igreja, tá? É o CNPJ. 10 193 915 0002 dígito 03. Que você tenha uma noite abençoada, o Senhor te trouxe aqui, que você retorne em paz. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra, obrigado ao Senhor, porque nós estamos fechando o ano dos cultos de Deus, rendendo graças a Ti. Muito obrigado por todos aqueles que oraram, intercederam, pregaram, ministraram, louvaram, tocaram aqui as bênçãos. A cada pastor, ministro, pastora esteve aqui de fora trazendo a palavra, aos da casa, eu te agradeço pela vida do Manel, pela vida do Gustavo, do Robson, que pregou uma vez também, pela vida do pastor Jorge, te agradeço pela vida da pastora Liliane, que teve trazendo a palavra, também pela vida de todos que subiram no altar, porque foram instrumentos para fortalecer, nutrir vidas. Eu te agradeço por experiências, Senhor, que tivemos às terças-feiras. Para muitos podem ser simples, mas para nós é ver o agir da Tua presença nesse local. Eu te agradeço. Despede a Tua igreja em paz. Temos uma noite abençoada, marcada pelo sangue de Jesus, pelo favor de Deus na nossa vida e na nossa família. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Santo, do Eterno de Israel Todo-Poderoso, habite rica e abundantemente todos os dias na tua vida, na tua casa, na tua mesa, sobre os teus filhos, sobre a tua família. Aquele que crê, recebe e aceita essa palavra e vai calar as outras vozes, se movendo única e exclusivamente pela voz de Deus, em uma única voz. Diga amém. Jesus te abençoe. Vai em paz, querido.